21 de maio de 2014. Mudança de planos. Novo teste da Arena Corinthians deve ser no dia 1º de junho contra o Botafogo e não mais na semana que vem. Depois do vexame na estreia da nova casa, Timão pega o Atlético Paranaense no Canindé para apagar má impressão. Após brilhar contra o Flamengo, Ganso busca regularidade com a camisa do São Paulo. Ele tem mais uma chance esta noite contra o Fluminense no Maracanã. Irritado com a cobrança de alguns conselheiros, Oswaldo de Oliveira não descarta a possibilidade de deixar a equipe santista. Com telões quase prontos e tecnologia de ponta, Allianz Parque começa a ter cadeiras instaladas. E ainda, Inglaterra e Alemanha iniciam concentração para a Copa do Mundo. E São José atropela o paulistano e força o 5º jogo na semifinal do NBB. O Gazeta Esportiva volta já já. Olá, ótima noite de quarta-feira para você. Reviravolta na Arena Corinthians. Depois de tirar o confronto da próxima semana entre o Timão e o Cruzeiro do Canindé e anunciar que o jogo iria acontecer na nova casa corintiana para mais um evento teste antes da abertura da Copa do Mundo, a FIFA confirmou o cancelamento do evento e o jogo volta para o estádio da Portuguesa. A decisão foi tomada pela principal entidade do futebol, em conjunto com a polícia e o comitê organizador local. As justificativas alegadas foram a falta de segurança para a partida que estava marcada para um dia útil, quinta-feira, às 4 horas da tarde, e principalmente por conta da complicada situação da cidade de São Paulo, com problemas no transporte público, devido aí à paralisação de vários terminais de ônibus. A FIFA também confirmou que planeja realizar o segundo e último teste antes do jogo de abertura da Copa, no dia 1º de junho, contra o Botafogo, e já solicitou à CBF que inverta o mando de campo que é favorável à equipe carioca. Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na verdade, a CBF já reverteu, sabe? Já inverteu o mando de campo. Corinthians e Botafogo vão jogar no dia 1º de junho na Arena Corinthians, quando será feito o segundo e último teste antes da realização da abertura da Copa do Mundo. Então, deverão ser testadas as arquibancadas móveis e outros acessos, outros anexos do estádio que não puderam ser testados e que também não apresentaram a aprovação necessária na partida de domingo passado contra o Figueirense. A propósito, o próprio Volk escreveu no Twitter dizendo o seguinte: o segundo evento, teste antes da abertura, acontecerá na Arena São Paulo em 1º de junho. E disse que ainda que os assentos temporários e instalações adjacentes deverão ser testadas na ocasião. Como eles fizeram, a CBF estava redutível no primeiro momento nessa inversão de mando de campo. Por isso que o jogo contra o Cruzeiro, que seria dia 28, passou para o dia 29, uma quinta à tarde. Mas imagina você aí em casa, domingo já houve uma confusão danada em termos de trânsito, trem, por conta do grande fluxo de pessoas. Isso falando em 36, 37 mil pessoas. A expectativa de público no dia 1º de junho é de 60 mil pessoas, algo muito próximo do que teremos na abertura da Copa do Mundo. Só que vai ser decretado feriado, né? Quer dizer, vai ser feriado na cidade de São Paulo, então o deslocamento vai ocorrer de maneira mais tranquila. Agora, num dia útil, com o trânsito normal da cidade de São Paulo, que já é caótico, aí você tem uma movimentação de 60 mil pessoas afunilando ali no estádio Itaquera, com todos os bloqueios que deveriam ser feitos, seria intransitável a cidade na quinta-feira às 4 da tarde, por isso o jogo no domingo. Acho uma atitude sensata da CBF e acho válido também, Chico, esse pedido da FIFA para que testem as arquibancadas temporárias. Afinal de contas, é uma abertura de Copa do Mundo e você não pode colocar lá casa cheia sem que tudo seja devidamente testado. Afinal de contas, tem o padrão FIFA, que podem falar o que for, é um padrão de primeiro mundo. Bom, meus amigos, boa noite Celso, boa noite Michele. Boa noite. E o Celso tem razão, inclusive tem muita gente com medo dessas arquibancadas. O meu querido Montanha, né, que é o meu filho adotivo aqui na redação, que é o Vicente,
o grande Montanha, não precisa falar que o cara tem quase 2 metros de altura e é largo desse tamanho, falou assim para mim, chega, eu tô com medo de ir lá. Que ele perdeu um pouco a voz, né? Fala assim, parece o Poderoso Chefão, né? Do Marlon Brando. Na verdade, quem não viu, veja, que é um belo filme. Maravilhoso. Então, ele está falando, eu tô com medo de ir lá, pai. Pode cair tudo. Não vai cair, Montanha, calma. Antes de você sentar, os caras vão pôr aquele aparelho, um aparelhinho, que faz tremer a arquibancada e testa para ver se está tudo bem. Aí vão fazer isso aí com mais de um aparelho lá, então fica sossegado. Quem for lá pode ficar tranquilo, que vai estar legal, vai estar bom. Isso aí é comum na Europa, foi nos Estados Unidos, foi assim. Nos estádios do México é assim também, arquibancadas que se dizem provisórias acabam ficando lá. Essas são as melhores arquibancadas que tem. E no estádio do Colo-Colo, que eu tive a oportunidade de ver, um jogo Colo-Colo e Cobreloa, no Chile, evidente, em Santiago, também é assim. O estádio todo é com arquibancada provisória. E dá certinho. São 45, 50 mil pessoas e até onde eu sei, nunca desabou. Então, fiquem tranquilos. E fiquem tranquilos também que eu estou lendo aqui, ó, com a greve dos ônibus hoje, não tem multa em São Paulo. O rodízio foi suspenso. Uhul! Então, se o Zé Mané sair hoje de manhã... Não é meu rodízio, mas tudo bem. Não, mas não é o meu também, mas é do carro da minha mulher. Mas se minha mulher saiu, de como manhã, ela faz sempre, de manhã, antes das 10, né, para ir no mercado, sei lá, essas coisas assim... Essa multa não vai valer. Essa multa não vai valer, como não vai valer a sua também. Então, eu já estou dizendo isso para começar o programa em alto astral. Porque eu de multa já estou porra aqui, como diria o seu peru. Lembra do seu peru? Eu lembro. Nossa, você foi longe agora, Chicão. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta, você acha que um segundo teste na Arena Corinthians é fundamental para a abertura da Copa do Mundo? Celso. Sim, sem dúvida. Tem que fazer um segundo teste, sim, até para que as coisas funcionem bem. E para quem, sabe, eu fico ouvindo, que frescura, tal. É que, na verdade, aqui no Brasil, a gente acostumou a ser maltratado. A gente acha normal pegar fila em tudo, acha normal a desorganização, acha normal tudo caro, blá, blá, blá. Está na hora da gente realmente, sabe, ter a possibilidade de conhecer qualidade, atenção, sabe? E isso o padrão FIFA oferece. Então, que sirva, inclusive, de laboratório, para que depois da Copa do Mundo, as arenas tratem os brasileiros como devem ser tratados, como eles são tratados normalmente lá fora, e não virar aquela esculhambação que a gente já está acostumado. A gente não pode se acostumar com isso, não. A gente tem que ser bem tratado sempre. E aí, Chicão, o que você acha? Que é necessário mesmo um segundo teste? Olha, porque não foram testadas arquibancadas móveis, né? E tem que ser. A FIFA também tem que ocupar os espaços que conferem a ela. Claro. Né? Ela não os ocupou, nós mostramos aí. O Media Center não estava funcionando, tanto que a gente narrou, né, o jogo lá sentado no cimento, sem mesa, sem nada. Então, aí a FIFA está devendo, né? Então, é mais por causa da FIFA mesmo, para se organizar lá dentro, credenciamento, sala de imprensa, tudo isso precisa numa Copa do Mundo. Pensar que vem mais de 4 mil jornalistas aí. Né? Então, muita gente vai ficar lá perto da arena e na arena. Então, eu acho que a FIFA é que agora é a dona do espetáculo. Né? Ela que trata de fazer uma coisa decente. Bom, a gente quer saber a sua opinião, vote e o resultado sai no final do programa de hoje, tá? Mudando de assunto, ou melhor, de arena, do outro lado da cidade, as obras do estádio do Palmeiras estão na reta final. Tá ficando bonito, já tem lugar para torcedor sentar. E se quiser usar telefone celular e internet, viu, Chico Lang? Ao que tudo indica, o palmeirense não vai ter problemas, não. Veja na reportagem do Felipe Sboril. O torcedor do Palmeiras está ansioso, não aguenta mais esperar pela nova arena. E ela está praticamente pronta, falta pouco. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem muito a se fazer. A novidade recente é a colocação de cadeiras nas arquibancadas. Já com mais de 90% dos trabalhos concluídos, agora o foco está na tecnologia. A gente foi atrás de um pacote tecnológico que seja bastante moderno
e que entregue para os nossos usuários, para os nossos fãs aí, uma experiência inédita no Brasil aí, inédita até mesmo em alguns lugares no mundo. 250 câmeras de segurança de última geração, que reconhecem cada pessoa que vai entrar no estádio. Através da análise da imagem capturada pela câmera, de maneira online, ela consegue reconhecer as pessoas, fazer um relacionamento com um banco de dados de pessoas procuradas, pessoas que precisam ter uma atenção especial, e pode reportar tanto para a polícia ou mesmo para a segurança interna do estádio, do Allianz Parque, que existe uma ocorrência com a pessoa com as seguintes características: acabou de entrar na arena ou estar para entrar na arena, e as providências de segurança podem ser tomadas. O bem-estar do torcedor é colocado em primeiro lugar, tanto que 10% de todo o dinheiro investido na obra é colocado em tecnologia. Um exemplo disso é aquele telão, o maior indoor do país. Realmente eles são os maiores do Brasil para uso indoor. Além de eles serem os maiores, eles têm 103 metros quadrados, é gigantesco, né? E ele tem também uma resolução bastante avançada, ou seja, ele tem uma resolução 20% superior ao encontrado por aí no mercado. Isso certamente, junto com o Wi-Fi, junto com o sistema de som também, que é de última geração, certamente vai trazer para o nosso usuário uma experiência inesquecível e diferenciada. A internet será de primeiro mundo. Todos os torcedores terão acesso à rede em lugares diferentes do estádio. São 500 antenas de Wi-Fi como essas. Por que 500, né? Porque o Wi-Fi tem dois problemas, desafios, vamos colocar assim. Uma é a cobertura, que com poucas antenas é fácil. O desafio principal é a capacidade. Então não adianta eu ter uma antena que cobre tudo, sendo que eu não tenho capacidade. Então uma preocupação nossa foi buscar uma solução que tenha performance para todos os usuários, e por isso essa quantidade absurda de antenas, para que cada antena possa ser responsável só por uma pequena fração do estádio, e por isso trazendo performance para o uso. Os 1.100 operários trabalham duro para que depois da Copa do Mundo a obra esteja concluída. A data de inauguração do Allianz Parque ainda não está definida. Bom, meus amigos, o Palmeiras não tem compromisso com a FIFA, então dá para fazer qualquer coisa lá, não tem compromisso com ninguém, só tem compromisso com quem ela fechou o negócio, que é a W Torre. Aliás, esse negócio aí é o seguinte: dessa arena o Palmeiras vai ficar 30 anos, na verdade, alugando ou pegando só uma parte dos lucros dessa arena. Porque boa parte desses lucros em 30 anos vão ser explorados pela W Torre. É uma arena que já era para estar pronta, na verdade. O show do On Directo, que a Sofia foi e gostou, minha filha Sofia foi e adorou, aliás, foi com o irmão, o Paulinho, viu? Acabou sendo transferido para o Morumbi, porque o Morumbi tinha estrutura para receber o show, ainda bem. Porque em 2 dias foram quase 100 mil pessoas ver o On Direct. Então, ainda bem, porque não ia caber lá na arena do Palmeiras. Nem na velha Arena Palestra. E essa aí, muito menos. Que é bonita, é bem feita, mas é pequena em relação ao Morumbi. Então, é o tal negócio, né? Já era para estar tudo entregue, tudo pronto. Né? Já era para ter estreado em dezembro do ano passado. Mas, por discussão entre a W Torre e o Palmeiras, e a diretoria, e o COF, e uma porção de coisa, ainda não saiu. Né? Ainda não saiu a arena. Uma hora que sair, vai ser ótimo. Eu estou torcendo, porque eu moro perto. Né? Para quem não sabe, eu moro perto. Né? E o senhor vai frequentar a arena? Não, eu não vou frequentar a arena de jeito nenhum. Lá jamais porei meus pés. Jamais porei meus pés. Porque toda vez que eu entrarei lá, escutarei aquele coro, né? Aquele coro maldito. Chico Lang, que eu estou desconfiado que foi o Flávio Prado que inventou. Ele que mandou implantar lá. Porque o Flávio Prado é um baita do Será que eles vão cantar essa música lá na nova casa? Acho que vão, hein? Não tenho dúvida. Então eu já nem vou para não ficar irritado. Né? Carinho. 40 mil pessoas gritando Chico Lang. Eu não vou. Eu acho muito legal. Mostra que você é querido. Faça um bom proveito. Mas com você lá, ou sem, o grito invariavelmente acontece. Isso é legal. Aliás, a grama do estádio do Corinthians devia ser cinza. O Andrés queria, né? Verde. Ele Isso queria. É lógico. Agora que acabar a Copa, nós vamos tirar aquela grama verde e pôr uma cinza. Isso é uma grande bobagem. Aliás, o vidro, que faz parte da cobertura, não foi colocado porque ele fica verde. Que bobagem.
uma grande bobagem. Não, tem que botar um vidro até que porque fique pode cinza. colocar lá o vidro também transparente. Se alguém vir de cima, obviamente vai ver com o reflexo da grama e vai ficar verde, não tem jeito. E grama é verde. Paciência. Por isso que a gente pisa em cima. Bom, a arena do Palmeiras tende a ser uma das mais bonitas do Brasil. Allianz Parque. Allianz Parque, pelo que a gente acompanhou até aqui, tem tudo para ser uma das mais bonitas do Brasil e ganha a cidade de São Paulo, que passa, eu disse aqui, né, falando em relação à Copa do Mundo, a gente está acostumado a ser muito maltratado. Sabe, o acesso é difícil em tudo quanto é lugar, para comprar o ingresso, para você chegar, não é numerado, os banheiros são horríveis. Nossa. Agora você vai ter, sabe, algo à altura. Será? Né? À altura do que se me... Pelo menos essa é a expectativa. Então você vai ter uma arena moderna como a do Corinthians, uma arena moderna como a do Palmeiras. Aí espera-se que o Morumbi passe por uma reforma, porque hoje ele está muito aquém desses estádios, não dá para comparar. Nós falávamos isso para quem, quando o Morumbi foi candidato à Copa do Mundo, eu dizia aqui, para quem conhece as arenas de fora, o Morumbi é algo ultrapassado. O Morumbi, perto do que a gente está acostumado no Brasil, é um paraíso. Agora, perto do que se tem de moderno lá fora, está muito ultrapassado, é um dinossauro. Não por acaso, um estádio construído, sabe, entregue nos anos 70. Então, muito tempo. Então, merece uma reforma também. E falando em estádio da Copa do Mundo, a Arena da Baixada chegou a ser... correu o risco de ser excluída da Copa do Mundo e tal. Hoje recebeu elogios do Jerome Valk. Esse cara é muito pilantra. Ele elogia, ele se contradiz. Mas a cabeça dele também está na forca. Se as coisas não andarem, vai sobrar para ele também lá na FIFA. Ele é o responsável por observar tudo isso. O que está parecendo é que ele dança conforme a música. Ou seria conforme o tilintar das moedas. Mais ou menos. Né? Porque ele dança conforme... Mais ou menos. Porque se fosse assim também, como você está colocando, a Arena Corinthians também já teria passado no teste já no domingo passado. Ele está bancando. Ele está bancando um novo jogo. Ele está exigindo. Porque mas se dependesse do arquibancadas provisórias... Eu vi a coletiva do COL após o jogo. Todo mundo sorrindo, achando que tivemos problemas, mas o estádio tudo correu bem, foi muito além da expectativa. Nós pusemos o ar na matéria. O Trate chegou a dizer que foi o melhor teste que o COL já viu. Não, e é verdade, foi. Só que as arquibancadas extras não foram testadas, então tem que ser testado. Não pode botar o negócio para ser testado na Copa do Mundo, o que seria ridículo, né? Agora, outra coisa, sem as arquibancadas, essas extras que a FIFA mandou pôr para ser abertura e que foram postas, estão terminando de ser postas lá na Arena Corinthians, o público da Arena do Palmeiras e do Corinthians são exatamente iguais. O Corinthians cabe 50 mil pessoas, na Arena aí do Palmeiras vai caber 45. Menos 45. 45 Corinthians, mil. 45 também. 45. São iguaizinhos. Então quer dizer que você vê que finalmente acho que o torcedor, né, desses dois grandes clubes vão ser muito bem tratados. Só para falar uma coisa, o ministro Gilberto Carvalho, que é da Secretaria-Geral da Presidência, ele responsabilizou a imprensa pelo mau humor do povo em relação à Copa. Ele disse que é culpa da imprensa que sonega informação e envenena o povo. Fala sério, hein? Talvez o que ele não tenha percebido é que a insatisfação do povo não é necessariamente com a Copa, não. É o estado que o país se encontra. Em termos de violência, enfim, todos os problemas que nós já conhecemos, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O público violência, brasileiro... sistema político e tudo mais. Então, exatamente. O público brasileiro devia construir uma estátua para o cronista esportivo brasileiro. Porque é o único cara que tem decência nessa imprensa de vir a público e apontar os erros. Nunca, em lugar nenhum do mundo, o jornalista esportivo é conivente com o governo, com coisa parecida. E a Copa do Mundo nossa está atrasada, foi mal feita e é criticada, e com razão, por muita gente. Essa que é a grande verdade. Agora, outros colegas de outras áreas, aliás, muito mais bem remunerados, não têm essa coragem de falar aquilo que nós dizemos aqui, que essa Copa realmente foi muito mal feita e muito mal organizada. E que o entorno não vai ficar legado nenhum praticamente pronto, porque não vai dar tempo. E isso que deveria ficar. Então, essa que é a grande verdade. O cronista esportivo tem coragem de falar aquilo que outros que ganham muito mais que a gente não têm. Essa que é a grande verdade. É desabafo de um velho comentarista esportivo de 40 anos na imprensa, tá? E é isso que vocês deviam ter aprendido desde cedo.
O jornalismo é quem, quando, onde, como e por quê. Em qualquer lugar, até em Brasília, viu? Não são só 20 centavos e não é só Copa do Mundo. Exatamente. Bom, continuamos falando aqui de Copa do Mundo. Depois da Itália, Inglaterra e Alemanha também já estão concentradas. E se em São Paulo ainda tem coisa que precisa ser testada, no Rio de Janeiro as autoridades dizem que o Maracanã está prontinho para o Mundial. A seleção da Inglaterra já está treinando para a Copa do Mundo. O local escolhido para as atividades do English Team foi o sul de Portugal. No primeiro dia de trabalho, as ausências sentidas foram as dos zagueiros Phil Jones, do Manchester United, e John Stones, do Liverpool, que se machucou no ombro esquerdo no começo desse mês. John Stones torceu o joelho, nada grave. Ele até poderia ter treinado. Foi bom ver o Phil Jones no aquecimento. Ele está bem e pode até participar de atividades com bola no final desta semana. Isso é bem possível. Fora esses dois, estamos com todos os atletas totalmente em forma. O time treinado por Roy Hodgson estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, às 7 horas da noite, contra ninguém menos do que a Itália, em plena Arena Amazônia. Eles estarão sob pressão. Todos na Itália esperam uma vitória deles, não só sobre nós, mas diante de todos do grupo. Eles estão entre os favoritos e isso é muita pressão para se aceitar. Mas, honestamente, não acho que as equipes ou treinadores entrem em uma Copa do Mundo sem saber que serão pressionados por um bom desempenho. Trabalhamos duro nas eliminatórias e sei que terei pressão também para seguir com o bom trabalho. Quem também começou os treinamentos foi a Alemanha. O local definido pelo treinador Joachim Löw foi os Alpes italianos e a primeira atividade acabou sendo realizada com portões fechados. Os tricampeões do mundo estão no grupo G, onde enfrentam Portugal, Gana e Estados Unidos. Se as seleções que vão disputar a Copa do Mundo estão começando a se preparar, quem já está completamente pronto é o palco da grande decisão da competição, o Maracanã. Alfinetando os paulistas que correm contra o tempo para finalizar a Arena Corinthians, local da abertura do torneio, o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Leonardo Síndola, afirmou: O estádio está completamente pronto, um estádio moderno, eficiente, um sistema de segurança invejável, um sistema de comodidade também, comparável aos melhores estádios do mundo. É um estádio moderno que utiliza energia solar. 4% de toda a energia gerada pelo Maracanã provém de placas fotovoltaicas. O político disse que vai recorrer ao governo federal em caso de greve das polícias durante a Copa. Numa medida extrema, caso haja uma greve, coisa que não acreditamos, certamente iremos solicitar ajuda do governo federal para ter paz no Rio de Janeiro. Não toleraremos nenhum tipo de baderna, vandalismo ou qualquer coisa desse tipo. Não trabalhamos com essa hipótese, mas estamos prontos para solicitar ao governo federal, que sempre tem sido solidário ao nosso Estado. 7 jogos são esperados no Maracanã, 4 deles na primeira fase. Bom, não esperava outro comportamento mesmo. Obviamente que as autoridades têm que zelar pelo bem público, tem que zelar pela segurança das pessoas. Tenho ouvido até que vai ter tolerância zero com barra brava, com torcedores briguentos. Aí eu fico imaginando que parece que o país acordou agora. Né? Há mais de 2 décadas eu trabalho com jornalismo esportivo e há mais de 2 décadas sempre noticiamos confusão, brigas de torcidas, coisas rotineiras. E sabe, então, que a partir de, já que o mote, o pressuposto é a Copa do Mundo, que a partir daqui, para sempre, seja esse padrão FIFA mesmo, que você combata torcedores brigões, que os tirem do estádio, que tenha realmente tolerância zero, para que todos se comportem e o produto futebol seja valorizado. Mas a gente está falando de Brasil, mas não é só aqui que a coisa está errada, não. Na Itália, a seleção italiana nos 100 treinamentos, preparando para a Copa do Mundo, aí 3... Eu estou quase falando um palavrão. Não fale palavrão, pelo amor de Deus. Segura. Você é um rapaz elegante, discreto. Não se deixe inflamar pela, vamos dizer assim, pela corrupção alheia. Então tá. Por favor. Então, 3
figuras desprezíveis fizeram ofensas racistas ao Balotelli. Aí o Balotelli ouviu, foi em direção ao técnico Cesare Prandelli, ironicamente, mais uma vez, até ele declarou depois à Gazeta dello Sport, dizendo só em Roma e Florença acontece esse tipo de coisa. Na verdade, a coisa acontece em vários lugares do mundo de maneira inaceitável. E aí o pior de tudo isso é que os 3 cidadãos que xingaram o Balotelli com conteúdo racista, eles foram identificados, foram atrás dele e acharam. Só que não foram encaminhados às autoridades. Então, também, sabe, uma vez teve esse comportamento, você tem que encaminhar o cidadão à delegacia, tem que responder processo. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, Chico. Não dá mais para você aceitar esse tipo de comportamento por causa da cor da pele ou condição social, seja lá o que, opção sexual, seja lá o que for, entendeu? Há de se respeitar. E isso está na lei. Não, você tem razão. Tanto é verdade que aquela mulher que fez gestos de macaco na arquibancada no jogo do futebol espanhol foi identificada, ela trabalhava no Museu de Barcelona. Foi demitida. E foi demitida do emprego. Exatamente porque ela ofendeu um jogador, que eu não me lembro quem era, acho que era do Atlético de Madrid, que é negro. Ela acabou ofendendo esse jogador com gestos de macaco. Trabalha no museu, né? Ela trabalhava no Museu de Barcelona e caiu do cavalo. Foi mandada pôr da rua por justa causa. Bem feito. Nem indenização ela vai levar. Então tá certo. Eu acho que tem que ter rigor na lei mesmo. Que a lei, quando é rigorosa, é respeitada. Quando a lei se dá um jeitinho, ninguém respeita nada. E Chico Lang, aproveitando para mostrar o livro aqui que nós recebemos hoje na redação, O Lado Sujo do Futebol, que vai ser lançado na sexta-feira. Eu não recebi, mas vou comprar. Olha, a Mauri Ribeiro Júnior, Leandro Cipollone, que foi meu colega de Casper Libero, já ganhou prêmio ESSO de jornalismo, Luiz Carlos Azenha e Tony Chastinet, prefácio do Romário, falando sobre a trama de propinas, negociatas, traições que abalou o esporte mais popular do mundo. O que estraga é o prefácio do Romário, né? Porque o Romário... Não, é muito bem escrito, eu já li o prefácio. Então não deve ter sido ele que escreveu. Muito bem escrito. Com certeza não foi. Leandro, depois você me fala se foi o Romário mesmo que escreveu. Não, mas não foi. Com certeza não, mas olha, tá muito... Eu pago aqui R$100 se ele escreveu esse prefácio. Não escreveu. Você paga para quem? Sei lá, para quem quiser apostar. Começa assim, ó, CBF é mesmo câncer do futebol, diz o Romário aqui. Pô, isso aí qualquer um diz. Isso aí, não, mas ele está atuante, Chico, ele realmente está atuante nessa questão. Eu acho que ele está querendo se reeleger deputado federal, na minha opinião, né? Aliás, para quem não sabe, o cara, quando é reeleito deputado federal em 2 mandatos, ele já praticamente se aposenta com um salário de R$35 mil, tá? Até o final da vida. Para quem não sabe, fique sabendo, tá? Então, por isso que todo mundo quer ser deputado federal e fazer 2 mandatos. Porque aí se aposenta e morre com 35 pau todo mês, mesmo sem fazer nada. É a aposentadoria que você leva para o lado da vida trabalhando 8 anos. Então, quer dizer, é por isso que ele está prefaciando o livro e tudo mais. Mas o livro é bom. O livro é bom, só não devia ter prefácio do Romário. Por que não pediram para Juca Kfouri, Flávio Prado, ou José Trajano, que foram na CPI do futebol fazer o prefácio? Nesses caras a gente confia. A gente sabe que nenhum deles é picareta e o Celso, e seu leva livro por vai fora. chegar, viu? Não é verdade? Então eu acho que sacanagem isso aí, dá para o Romário fazer, porque ele vai ser candidato a deputado federal. É isso que ele quer, aposentadoria, 35 pau por mês, bicho, é dinheiro. Dos gramados do Camp Nou para um dos bancos de reserva mais badalados do futebol internacional, o ex-jogador azul-grená Luiz Henrique foi apresentado como novo técnico do Barcelona hoje pela manhã. Acompanhe. Luiz Henrique fez esse caminho durante 8 anos como jogador. Como técnico, essa foi a primeira vez. Na manhã de hoje, ele foi apresentado e irá comandar o Barça nas próximas 2 temporadas. Coisa que nem ele esperava. Nunca tive como objetivo treinar a equipe principal do Barcelona. E explico o porquê. Esse tipo de coisa é tão maravilhosa que nunca você imagina que possa acontecer. Claro que fazemos de tudo para que um dia desses possa chegar. E hoje ele chegou. Por isso estou aqui feliz e sorrindo, disse ele. O novo comandante chega com o respaldo do amigo e diretor esportivo Andoni Zubizarreta e com uma meta bem clara. Estou aqui para ganhar títulos, para fazer a equipe jogar bem, para dar novamente alegria à torcida e conseguir com que andemos na mesma direção. Os títulos que eu posso vir a conquistar irão determinar quanto tempo estarei sentado aqui à frente de vocês.
Luiz Henrique, que já treinou o Barcelona B durante 3 anos, estava no Celta de Vigo e levou a equipe ao 9º lugar no último campeonato. Ele chega para substituir Tata Martino, que não obteve nenhum resultado expressivo na passagem pelo clube. O UEFA Champions League, apesar do otimismo de Cristiano Ronaldo em disputar a final da competição, a comissão técnica do Real não está tão confiante quanto o melhor jogador do mundo. Acompanhe. Carlo Ancelotti comanda o treino do Real Madrid, mas a cabeça dele está em outra coisa. Ou melhor, 2 coisas. Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. O português tranquilizou os torcedores ao final do treino de ontem, ao dizer que estará em condições de jogar no sábado. Mas em entrevista coletiva, o treinador da equipe disse que nem ele, nem Gareth Bale teriam condições de atuar hoje. Não sou pessimista, nem otimista, sou realista. Neste momento, claro que não podem jogar, porém temos 4 dias e vamos tomar a decisão no final. Bale falou com a imprensa, mas se limitou a comentar sobre o jogo. Segundo ele, as 2 equipes vivem grandes momentos e, obviamente, por ter conquistado o Campeonato Espanhol, o Atlético está empolgado. Para o galês, não há favorito. E em situações como essa, é preciso aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Esperamos poder fazer isso, completou Bale. O zagueiro Sérgio Ramos definiu numa frase o sentimento do Real para este jogo. Favoritismo não ganha jogo, história também não. E escudo, muito menos. Será uma partida em que o Real deixará a alma. Não sei do lado deles, mas o nosso, sim. Perdeu alguma reportagem do Gazeta Esportiva? Quer rever algum programa? O conteúdo que você vê na telinha também está no YouTube. Endereço do nosso canal, youtube.com/agazetaesportiva-tv. Quero mandar um beijão para o Djalma Luiz, lá da padaria, que hoje encontrou o Adriano Dolfi e é torcedor do 13 da Paraíba. Beijo, Djalma. E um abração também para o Kiko Sanches, que é baixista e está acompanhando o Gazeta Esportiva. Ele que é corintiano de coração. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte. Veja. Olá, Michele. Olá para você que está assistindo o Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. E o nosso programa vai trazer tudo sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e Atlético Paranaense no Canindé, São Paulo contra o Fluminense no Maracanã. A gente vai mostrar também os preparativos de Santos e Goiás e também de Palmeiras e Figueirense que entram em campo amanhã. É meio-dia, é Super Esporte. Te espero. A Série B teve rodada completa nesta terça-feira. O América Mineiro venceu o Joinville por 3-1 no Mineirão, chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança isolada da competição. A equipe de Santa Catarina, com 13, está em segundo. Oeste e Santa Cruz ficaram no 1-1 em Itápolis. O Luverdense jogou em casa e venceu o Boa Esporte por 4-2. Veja os gols dos outros jogos. A Ponte Preta venceu Vila Nova, lanterna da Série B, por 1-0. Juninho, aos 26 do primeiro tempo, fez o único gol da partida. Gols só no segundo tempo para Avaí e Paraná. O tricolor saiu na frente com o Henrique Santos, mas aí entrou em cena Paulo Sérgio. Com 2 gols em 11 minutos, ele virou o placar e garantiu a vitória para o time de Santa Catarina, 2-1. O Atlético Goianiense bateu o ABC de Natal no Serra Dourada. Juninho aos 7 e Fábio Lima aos 38 da etapa inicial foram os autores dos gols. 2-0 e 3 pontos ao Dragão. O Vasco teve que suar a camisa para arrancar um empatezinho contra o Sampaio Corrêa no Piauí. Márcio Diogo fez para o time do Maranhão. Mas aos 49 do segundo tempo, Guilherme Biteco salvou a equipe carioca da derrota. O ponto precioso conquistado no apagar das luzes deixou o Vasco na 7ª posição. Já o Icasa passou sem muitas dificuldades pelo Bragantino. 3-0 para o Cearense. Gols de Danilinho, Elanardo e Bruno Nunes. A equipe paulista soma apenas 5 pontos em 6 rodadas e já está na zona do rebaixamento na 18ª posição. Fora de casa, o Ceará conseguiu um ótimo resultado contra o América de Natal. 1-0 magrinho, gol de Sandro, mas o suficiente para colocar a equipe no G4 da Série B. E a Portuguesa está mesmo descendo ladeira abaixo. Contra o Náutico, a Lusa até saiu na frente com o Romão cobrando pênalti. Mas no segundo tempo, o Timbu chegou ao empate com o William Alves de cabeça. Aí o filme da rodada passada se repetiu. Quase no final da partida, a Portuguesa vacilou e tomou a virada com esse gol de Vinícius. 2-1 Náutico, placar final. A Lusa está em penúltimo lugar com 2 pontos ganhos.
Então o problema da Lusa não era o Argel Flux, né? Tá na cara que o problema é outro. O problema é interno e administrativo. Basquete, o São José venceu o Paulistano e vai decidir na próxima sexta-feira em São Paulo uma vaga para a final masculina do NBB. O repórter Fernando Gavini acompanhou a tranquila vitória da equipe do Vale do Paraíba, que teve como destaque o armador Quesada. Confira. São José dos Campos fica no caminho de São Paulo para o Rio de Janeiro. O paulistano queria fazer do local uma escala para ir à cidade maravilhosa enfrentar o Flamengo dia 31 na final do NBB. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. E que pedra! Capaz de superar as mais diversas adversidades para garantir a sobrevivência. Horas antes do jogo, Zanon não sabia nem quem ele poderia colocar em quadra. Hoje pela manhã a gente ainda tinha mais um exame, a gente tinha a situação, sabia do Caio, que no exame acusou, o Alex totalmente fora, mas o Quesada e o Jefferson não fizeram quase nada, só trabalho de recuperação e alguma atividade física. Só Jefferson começou jogando e aplicado na defesa, dando suporte ao americano Ed Nelson, substituto do machucado Caio Torres. Nosso foco é dominar a tábua de rebote mesmo, para já sair na frente no rebote e conseguir fazer um volume maior de jogo. Mesmo assim, os momentos iniciais foram de equilíbrio, até Zanon lançar mão da arma secreta. O dominicano Quesada entrou na metade do primeiro quarto e mudou o jogo. Em menos de 5 minutos em quadra, fez 9 pontos e São José abriu 28-23. Mas o melhor estava reservado para o segundo quarto. Com a mão calibrada na linha dos 3 pontos, infiltrações e jogadas que aliavam velocidade e habilidade, Quesada chegou a 20 pontos antes do intervalo. E o São José disparou 53-35. Eu tinha uma opção, ou colocá-lo direto e ele poderia não produzir, ou poupá-lo o máximo que eu podia e colocar numa situação. A vinda dele foi sempre a positiva e o fato dele acrescentar melhorou e desenvolveu o basquete dos outros também. Entre os que melhoraram com Quesada na quadra estava Ed Nelson. Enquanto o dominicano distribuía assistências, o americano fez 10 de seus 17 pontos no jogo no terceiro quarto, ajudando e muito o time da casa a abrir 31 de vantagem. O Ed Nelson veio numa posição muito difícil, jogando o ano inteiro no banco e no jogo de vida ou morte, saiu jogando e mostrou seu basquete. O paulistano não tinha mais como reagir. Ao São José bastava apenas esperar o fim do jogo. Cestinha com 29 pontos, Quesada foi ovacionado ao ser substituído. O time não precisava mais de seus serviços, fundamentais na vitória de 96-68 sobre o paulistano. Esse é o nosso time, quando o time inteiro joga em conjunto, com a união, nós somos muito fortes. Hoje só um time jogou, a gente não fez uma boa apresentação, o mérito todo deles. São José poderia estar hoje comemorando a classificação para a final do NBB. No jogo 3, o time esteve com a vitória nas mãos. Chegou ao último quarto vencendo por 10 pontos de diferença, mas levou a virada. Com o playoff empatado em 2-2, a definição de quem vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo acontece na próxima sexta-feira no ginásio do Paulistano. Aquele terceiro jogo, eu acho que foi um jogo muito atípico. Eu não gosto assim. Eu acho que nós tivemos um jogo bom também lá no Paulistano. O Paulistano jogou bem aqui. A gente tem que valorizar o aspecto geral. Acho que cada jogo foi de um jeito. Vamos ver esse quinto. É um jogo duro, é um jogo equilibrado e é um jogo de duas boas equipes. A gente fez uma excelente temporada, né? A gente foi bem regular a temporada inteira. Então não tem por que a gente achar que a gente vai agora jogar mal no último jogo, né? Isso aí nos passa muita confiança, essa regularidade da temporada nos passa muita confiança e nos dá muita confiança para a sequência. A bola vai rolar nesta noite pelo Brasileirão. 7 jogos hoje, 3 amanhã completam a 6ª rodada da competição. Confira. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Curitiba recebe o Inter no Couto Pereira. No mesmo horário, o Flamengo joga contra o Bahia em Macaé. Às 9h, o Cruzeiro encara o Sport Recife no Mineirão. E em duelo catarinense, o Criciúma pega a Chapecoense no Heriberto Rios. Às 10h, o Grêmio tem encontro com o Botafogo em Porto Alegre. Estádio do Canindé, o Corinthians tem pela frente o Atlético Paranaense, enquanto que o São Paulo vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense. Amanhã, às 7h30 da noite, o Goiás pega o Santos no Serra Dourada.
Em Araraquara, o Palmeiras tem compromisso com o Figueirense e, fechando a rodada, Vitória e Atlético Mineiro se enfrentam em Feira de Santana. E só avisando vocês, meus caros amigos, torcedores da Portuguesa, a Portuguesa está com um novo técnico. Demitiu o Argel, estava com o técnico improvisado, e agora o novo técnico é o Marcelo Veiga, que deixou o Bragantino, certo? Então tá aí o Marcelo Veiga, boa sorte, ele vai precisar. Hora de falar do Santos, que só entra em campo amanhã para enfrentar o Goiás no Serra Dourada, 12º colocado no Brasileirão com 6 pontos ganhos e apenas uma vitória em 5 jogos. O clima parece andar meio agitado para o técnico Veja com Osmar Garrafa. Calmo e paciente, assim chegou Oswaldo de Oliveira para a coletiva dessa manhã no CT. Sua paciência se estendeu até os cinegrafistas, que pediram um tempinho para acertarem os seus equipamentos. Não tem problema, eu aguardo. Obrigado. O início da coletiva se deu de forma normal, com Oswaldo falando sobre a formação do time para amanhã, se ele vai ou não contar com Renato para enfrentar o Goiás em Goiânia. Ao lado do Aroca, no meio-campo, e jogando, se revezando ali com a Aroca, tanto na marcação quanto na armação, normalmente. Bom, agora chega de Oswaldinho, paz e amor. O técnico santista, na última resposta da coletiva, disparou, ao saber que foi muito criticado na reunião do Conselho Deliberativo no início da semana. Segundo conselheiros, o time de Oswaldo de Oliveira está devendo. Essa pessoa que falou isso era uma que dava tapinha nas costas aqui e dizia que o trabalho era maravilhoso. Agora, o torcedor, toda hora ele vai falar, isso é assim mesmo, né? Perdeu um jogo, ele fala. Quando ganha, elogia. Quando perde, critica. Agora, o diretor não, tem que ter uma outra postura e fazer aquilo que lhe compete. No início, todo mundo elogiou, era Oswaldia, era não sei o quê, e agora é motivo de crítica, eu não entendo. Eu continuo fazendo o trabalho da mesma maneira. Jogadores, às vezes, não se comportam da maneira que a gente quer. E não satisfeito com a resposta que ele deu aos conselheiros durante a entrevista coletiva, antes de deixar a sala de imprensa, Oswaldo aproveitou para mandar um último recado. Essa perspectiva que... E outra coisa que eu vou dizer a vocês, eu sei qual é o caminho para casa, meu irmão. Qualquer coisa, estamos aí. Muito bem, ninguém mais esconde que o favorito para assumir o comando do Palmeiras é o argentino amigo do Celso, Ricardo Gareca. Gareca mesmo, né, Celso? Gareca. Hoje, não é careca, é Gareca. Hoje ele chegou ao Brasil para conversar com o Verdão e acertar os detalhes do negócio. Como não tenho nada acertado com o Palmeiras, não vou poder dizer muita coisa. Vim para conversar, mas não há nada definido. Então, mais do que isso, não posso adiantar. Não posso falar. O que conhece do Palmeiras? O suficiente, e tenho tempo para conhecê-lo. Então não posso falar mais do que isso. O Palmeiras é um dos grandes, e quanto a isso não há qualquer tipo de discussão. Tenho tempo, eles têm que jogar amanhã. Tenho que ver, ouvir e a partir disso resolver. Depois comunicar a minha decisão às pessoas do Palmeiras. Também não terei nenhum problema em falar com vocês na hora certa, mas não tenho muito a dizer. Agora, mais disso, não posso adiantar nada. Qual é a ilusão de trabalhar no Brasil? É um sonho, claro, que é um futebol competitivo, importante. Seria muito bom para mim. Seria muito bom para mim. Meus amigos, olha, eu não sei se ele vai dar certo, mas que ele tem pinta de galã, tem, hein? Vai ser bonito assim no Raikkonen Park. Que é isso? Chegou de óculos escuros, com uma echarpe preta, um paletó invocado, Zezinho do céu. Você fica implorando a volta agora do... eu sei por que você usa tanto óculos escuros. Ele fica implorando a volta do tênis. Brincadeira. E aí fala que o Gareca é bonito. Eu acho que você tem uma queda por Argentina. Não, cara, não é possível. É uma figura, cara, é uma figura. Pode ser um gênio, mas é do futebol, né? O novo José Mourinho, mas que ele é uma figurinha, é. Hoje tem duelo de tricolores paulista e carioca e o Fluminense terá desfalques para esse duelo. O Fluminense recebe o São Paulo daqui a pouco no Maracanã, sem as presenças de Fred e Diego Cavalieri. No gol, Felipe será o titular e no comando do ataque, Walter ganha a chance de começar um jogo pela primeira vez desde que Cristóvão Borges assumiu o clube.
Se deixar, eu jogo 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Eu tenho tudo para fazer um bom jogo aí. Se Deus quiser, eu venho trabalhando forte, esperando essa chance. E pode ter certeza que eu vou dar o meu tudo aí nesse jogo aí, porque pode ser o jogo da minha vida aí, sem dúvida. A partida marca um confronto entre dois meias bem habilidosos. Dario Conca, pelo lado tricolor carioca, e Paulo Henrique Ganso, pelos paulistas. Todo mundo sabe, todo mundo nós conhecemos muito bem o Ganso. E se der um pouco de espaço para ele tenta achar um companheiro dele para deixar cara a cara com o gol. Nosso volante tá ligado, nossa zaga também tá esperta. E tem tudo para ser um bom jogo. Os dois times tocam muito bem a bola. Tem muito jogador de qualidade, tanto lá quanto aqui. Ele foi o principal destaque no jogo contra o Flamengo. Marcou 2 gols e garantiu a vitória do São Paulo no Maracanã. Hoje estará de volta ao mesmo Maraca, desta vez para enfrentar o tricolor carioca. Para falar do jogão de daqui a pouco e também do reencontro com o bom futebol, ninguém melhor do que ele, Paulo Henrique Ganso. Camisa 10 de São Paulo não é para qualquer um. É verdade, Ganso. Por isso que você está empenhado em ser mais regular em campo. Eu tenho que saber da minha responsabilidade, assumir isso e mostrar o futebol que eu tenho. Até porque no futebol você presta para ser titular do time no domingo e na quarta pode não prestar mais. O futebol é assim. Ganso é um dos últimos a sair de campo nos treinamentos. Bate faltas e se sobrar uma vaguinha... O Rogério hoje já não está batendo tantas faltas como antes, né? Então, quando ele não tiver disponível ali para bater as faltas, eu vou estar sempre presente para poder ajudar o São Paulo a fazer os gols ali. E aprendendo sempre com ele também, né? A batida da bola. No último jogo contra o Flamengo, o meio-campo do São Paulo arrebentou. Fez 2 gols. E sabe que diante do Fluminense, hoje no Maracanã, a coisa pode ser mais complicada. A gente não tem dúvida que vai ser mais difícil do que o Flamengo, até porque sempre o próximo jogo é o mais difícil. E é um jogo que pode nos deixar na liderança do campeonato, fora de casa. E a gente tem que, pelo menos, buscar pontos lá no Maracanã para não sair da ponta da tabela. Conhecido como grande passador de bolas, Ganso agora se arrisca no ataque, mas gosta de vez em quando fazer o dele. A minha preferência sim, para deixar um companheiro na cara do gol, poder dar sempre assistência, mas eu tenho que fazer os meus gols também e sempre que puder vou estar lá para concluir. Paulo Henrique Ganso não esconde de ninguém que gostaria de estar entre os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Por isso promete desde já que num futuro próximo gostaria de voltar à seleção. Depois de todos os problemas que eu passei, todo mundo teve oportunidade. Lógico, eu posso ter a minha logo num futuro bem próximo aí, né? Depois da Copa, ainda sou novo, vão ter muitas convocações ainda para acontecer. E eu espero estar fazendo o meu melhor pelo São Paulo, chegar na frente nesse Brasileirão, chegando lá no topo da tabela, a gente vai ter alguma oportunidade. Bom, e surgiu a especulação de que o Napoli está interessado no futebol do Paulo Henrique Ganso, inclusive dirigentes do clube italiano estarão dispostos a vir ao Brasil para negociar com o São Paulo. Aqui, então, mas essa informação foi negada pelo clube italiano. Diz que o presidente estaria em Roma e não em São Paulo. E o Pato? E o Pato também especula-se, interessa ao Fenerbahçe. Vai com Deus. Parece que o dirigente está hospedado no hotelzão chique aqui, hein? O Timão tenta esquecer o vexame da derrota para o Figueirense por 1-0 no primeiro jogo oficial da Arena Corinthians e encara o Atlético Paranaense daqui a pouquinho no Canindé. Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino da equipe comandada por Mano Menezes. Confira. Apesar de um bom início de campeonato brasileiro, bastou uma única derrota para se observar com maior atenção os defeitos do Corinthians de Mano Menezes. A ausência de gols tem merecido destaque pelos críticos. Até aqui, apenas 4 marcados em 5 jogos. Essa é a última parte de uma equipe, de um modo geral, quando se trabalha. E é a parte mais difícil, né? Porque se fosse fácil, os jogos de futebol terminariam 6-5, 7-6 e não terminam. A explicação da ausência de gols vem também como a resposta a esses críticos que têm afirmado repetidas vezes que o Corinthians de Mano é um time que joga por uma única bola. Eu tenho culpa nessa análise. Fui eu que falei essa frase dentro de um jogo e a pessoa que ouviu ela interpretou mal. Existem jogos difíceis onde o adversário não te permite, você tem que saber jogar
por menos jogadas ofensivas e ser decisivo no jogo. E quando ele permite, tu tem competência para fazer, tu tem que ambicionar mais. No jogo de domingo passado, por exemplo, um dos melhores jogadores do Figueirense foi o goleiro. Todo mundo falou isso depois do jogo. Para melhorar seu time, Mano espera reforçar a equipe. Lodeiro do Botafogo está chegando. O Lodeiro é um meia, um jogador que trabalha tanto pelos lados do campo quanto por dentro do campo, chega na área, tem essas características que a gente julga necessário para um jogador hoje. E essa versatilidade que também é mais do que importante, porque te permite, dentro de um jogo, você mudar o jeito da equipe jogar sem ter que fazer uma substituição de nomes. Para resolver a falta de gols, a contratação de um atacante está na pauta. Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, é um bom nome. Certo, Mano? É um bom atacante. É muito bom atacante. Mas está no Galo, né? É preto e branco, mas é outro preto e branco. Enquanto os reforços não chegam, o técnico Mano Menezes está preocupado em arrumar o time para a partida desta noite contra o Atlético Paranaense no estádio do Canindé. Guilherme, contundido, está de fora. Luciano vai para a reserva. Bruno Henrique e Petros devem ser as novidades. Eu disse devem ser, porque o time ainda não está oficialmente escalado. Temos outra formação que já estamos utilizando mais, principalmente da parte da frente, né? Mas eu precisava sentir Petros, Renato Augusto, Jadson e Paulo juntos pela primeira vez. E o treino serviu para isso, para a gente ter uma ideia, ou para iniciar, ou para colocar durante a partida. Da enquete, você acha que o segundo teste na Arena Corinthians é fundamental? Sim, 71% dos votos. A gente se vê amanhã. Tchau. E a gente no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. E hoje o Corinthians dá a volta por cima, 7-0 no Furacão. Tchau.